Mas o Senhor me conduziu para o meio deles, e eu tive misericórdia com eles. Insuportável olhar para os pobres. Eu não digo que isso seja uma realidade nossa, ou de tantas pessoas, não poder nem olhar para os pobres, porque a presença do pobre é um profetismo. Não porque os pobres são mais santos que os ricos, não porque os pobres estão no céu e os ricos no inferno, nunca. Isso seria acepção de pessoas. Mas a presença do pobre hoje na igreja, primeiro, é um exercício profundo do nosso desprendimento, porque o egoísmo vai tomando conta do nosso coração. O egoísmo vai apertando o nosso coração de tal maneira que eu acabo tendo náuseas, eu acabo tendo e querendo esquecer do pobre, eu acabo querendo tirá-lo da minha vista, da minha visão. Tira esse pobre da minha frente, tira esse pobre da minha visão, porque ele me incomoda a sua presença, me incomoda o seu estado social, me incomoda a sua presença, porque ele me desinstala. E não é questão só de um descargo de consciência, é questão de uma realidade de fé. Jesus está nesse pobre que bate, que vem ao teu coração, que precisa da tua ajuda. E como São Francisco viveu essa luta interior, nós também vivemos profundamente a luta contra o nosso egoísmo, contra a vivência de tudo aquilo que é supérfluo na minha vida. Então eu vou acumulando, e eu esqueço que o julgamento, e que a igreja de Deus, que a esposa do Cordeiro, ela tem que se vestir com o linho das suas obras. E Jesus, na revelação a João no Apocalipse, na carta à igreja de Laodiceia, ele vai dizer: oxalá fosses frio ou quente, mas porque és morno, nem frio nem quente, estou para vomitar-te da minha boca. E vem toda a aparência de quem ainda não compreendeu que a verdadeira riqueza está em dar a vida pelo próximo, em ajudar o próximo, sem aquela mania de matematizar as coisas, sem aquela mania de se ausentar das coisas, porque diante do Evangelho a nossa ausência é um pecado muito grave. A minha ausência das obras de caridade, a minha ausência de pessoas que batem a minha porta, e eu sei que no fundo eu posso ajudar, eu posso oferecer algo da minha vida, eu posso oferecer algo dos meus bens para a ajuda dos pobres. Eu sei que a esperança do pobre está na igreja, porque o Espírito Santo é Deus, e Ele não vai conduzir um pobre à igreja à toa. Ele não vai conduzir um pobre na tua porta, no teu coração, na tua comunidade à toa. Ele está esperando uma resposta, Ele está esperando, e se você não der essa resposta, o seu coração e o coração dele, primeiro que o coração do pobre vai sentir muito, segundo, o teu coração vai se endurecendo. Em uma sociedade muito clara, onde não há mais o amor pela pessoa humana, não há mais. E é o grande grito de São Francisco, hoje, à beira do novo milênio, o milênio da internet, o milênio da tecnologia, o milênio da razão. Parece que voltamos claramente ao idealismo, ao racionalismo, ao materialismo, onde pensamos somente naquilo que é bom para a minha vida, e me esqueço de voltar o coração, de colocar o coração àqueles que são mais necessitados. E é claro que não é experiência tua, porque você ficar um dia sem comer, 2 dias sem comer, não ter onde dormir, não ter naquele momento o teu jantar, o teu almoço, o teu cafezinho da manhã, não ter ali teu arrozinho com feijão, embora simples que seja, não te falta isso. Mas a muitos faltam
Há muitos, incrivelmente numa sociedade tão, que se diz tão evoluída, tão tecnocrata, tão essencial para tantas coisas, encontramos ainda seres humanos comendo comida do lixo. Encontramos seres humanos rastejando saco de lixo e comendo comidas podres, comidas rodeadas de moscas, comidas permeadas por vermes, gente comendo comida do lixo em cidades grandes, diante de nossas igrejas, no focinho dos cristãos. E sentimos dó, sentimos pena, temos apenas sentimento de indignidade. Como é que pode uma coisa dessa? E às vezes somos até enjoados, não somos? Comida de um dia para o outro nem queremos mais comer. Imaginem situações tão claras, como diz o Apocalipse: pois dizes, sou rico, enriqueci-me, de nada mais preciso. Diz ao seu coração, como aquele homem da parábola que Jesus conta do celeiro. Ele se achava rico. Ó Senhor, ele vai dizer: os meus celeiros estão cheios, já tenho aqui comida para muitos anos, já tenho aqui providência para muitos anos. E se esqueceu de, egoisticamente, ele vai ajuntando. E a realidade de hoje, é a realidade na sociedade, é a realidade, tristemente falando, é a realidade no meio industrial, é a realidade no meio da medicina. Não há mais sensibilidade com a pessoa humana. Se tal médico não ganha o suficiente, se ele não tem o dinheiro nas suas mãos, ele não cuida, ele não ama mais, ele não zela mais pela vida humana. A medicina se tornou uma luta de escorpiões, onde o médico pisa no outro por causa de dinheiro, e a vida humana vai ficando de lado. Os pobres não têm mais leite nos hospitais, os pobres não têm lugar nem onde morrer em paz, são jogados nas ruas, são como que traças no meio das ruas. Além da humilhação, são espancados. E é claro que o Espírito Santo, ele diz: vocês se acham ricos, vocês poderosos deste mundo, vocês se acham ricos, vocês estão enriquecendo, muito bem, vão enchendo os seus celeiros, vão ajuntando, mas na verdade a justiça de Deus e a verdade de Deus vai acontecendo, e as pessoas vão descobrindo que apesar da sua riqueza, apesar da sua prepotência, apesar do seu egoísmo, apesar da sua luxúria, essa verdade que está no livro do Apocalipse acaba acontecendo. Pois eu digo: não sabes que tu és miserável, digno de lástima, pobre, cego e nu? Que você vive de aparência, você pensa ser rico, mas não é. Tu és um miserável, um nu. O teu coração é apegado, o teu coração é mesquinho. Você não tem sabedoria para entender que quanto mais você dá o teu coração para o necessitado, quanto mais você coloca o teu coração ajudando ao pobre, ao pequeno, mais Deus vai abençoar o teu coração, a tua família, mais Deus vai encher o teu celeiro, para que o teu celeiro seja cada vez mais como fez José do Egito: trigo para os pobres, trigo para os pequenos, alimento que pode dar a vida. E é duro passar fome. Não sei se você já passou fome na tua vida. Eu não sei se você já pediu necessidade básica para a tua vida. Se você tem a oportunidade de passar fome, pedir: me dá um prato de comida, me dá um pouco de arroz e feijão, me dá um copo de leite, me dá um pouco de café, me dá um pão com manteiga. A necessidade de comida que todo ser humano tem, a necessidade de se alimentar, de ter o mínimo que é necessário para ter uma vida digna. E a esposa do Cordeiro, ela precisa ir se vestindo com as suas obras. Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Francisco, ele vai beijar o leproso.
A visão do leproso para Francisco era insuportável, que no tempo de sua vida mundana, tapava o nariz, só ao ver suas cabanas a 2 milhas de distância. Durante sua vida mundana, ele tapava o nariz, ao ver as suas cabanas a 2 milhas de distância. Mas, como pela graça e força do Altíssimo, já tinha começado a pensar nas coisas santas, quando ainda vivia como secular, encontrou-se um dia com um leproso e, superando a si mesmo, aproximou-se e o beijou. A Toca de Assis sabe muito bem o que significa beijar esse leproso. Eu espero que o Espírito Santo esteja revelando a vocês, se você está beijando o leproso que Deus está colocando na tua vida. Se você está colocando o teu coração diante dos leprosos que o Espírito Santo coloca na tua vida, porque é a esperança deles. É a esperança deles, é a igreja. É a igreja. O Espírito Santo diz às igrejas, ele fala. Às vezes a nossa desobediência, na nossa incredulidade, nós não queremos obedecer, mas o Espírito Santo fala, ele fala no fundo do coração. Diz o Concílio Vaticano II que a nossa consciência é o sacrário do Espírito Santo, é o sacrário, e Deus fala na minha consciência: Senhor, por que eu neguei? Senhor, por que eu tenho sido tão mesquinho? Por que eu tenho sido tão pão duro? Por que eu tenho sido tão infiel com a tua presença nos pobres, Jesus? Por que eu tenho medo de ajudar os pobres? Por que eu tenho medo de colocar a minha vida a serviço dos mais pequenos? Eu posso fazer, Jesus, eu sei que eu posso. Mínima coisa, pequena coisa, eu posso fazer, Jesus. Eu tenho que fazer, eu preciso fazer. O teu evangelho é a vida, e ele diz: tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber. Eu posso fazer algo por ti, Jesus. Eu posso recorrer, eu posso socorrer a tua presença nos pobres. Ensina-me, Senhor, arranca-me do meu egoísmo, arranca-me da minha comodidade, Jesus. Eu posso, é preciso fazer. A minha alegria, eu preciso vestir a igreja com o linho das suas obras. Eu preciso reconstruir a igreja de Deus pelas obras de caridade, pelas obras de amor. Senão, do contrário, você está sabendo, você sabe disso, quanta filantropia, quantas pessoas não encontrando amor na igreja católica, acabam se retirando da igreja e buscando ajuda em espiritismo, em obras filantrópicas, porque não encontram em nós uma resposta ao desejo dos seus corações. Francisco de Assis, ele exortou um dos seus frades, que tratou mal um pobre, e também ele mesmo, ele conta no seu testamento, houve um dia, em que contra o seu costume, tratou mal um pobre, que lhe pedia esmola. Ele tratou mal um pobre, que lhe pedia esmola. Mas logo arrependido, começou a dizer consigo mesmo, que era grande ofensa e vergonha, negar a quem estava pedindo no nome de tão grande rei, o que quisesse. E a expressão, pelo amor de Deus, me dê um prato de comida. Pelo amor de Deus, me dê um cobertor. Pelo amor de Deus, cuida das minhas feridas. Pelo amor de Deus, me dê o necessário que eu possa viver. E principalmente a nós, que conhecemos o amor de Deus, essa palavra pesa muito quando sai do coração de um pobre, não pesa? Para quem não conhece o amor de Deus, parece muito, até um pietismo, mas para quem conhece, e Francisco se arrependeu porque conhecia o amor de Deus,
ele se arrependeu e ele disse: nunca mais vou negar nada a quem me pedir em nome de tão grande rei. E às vezes, filhos e filhas, não é preciso nem o vocal de pobre, o seu olhar, os seus olhos gritam: pelo amor de Deus, ajuda-me a viver. Eu sei que você pode, eu sei que você tem condições de me dar o mínimo para a minha vida. Pelo amor de Deus, dai-me a vida. Eu me lembro da grande espiritualidade dos focolares. Chiara Lubich, ela coloca a espiritualidade na unidade de Jesus abandonado, na cruz. E ela diz que essa realidade está presente em todo pobre. Jesus abandonado. E isso é edificado na verdade do Evangelho. Quando eu volto a dizer, Jesus diz: eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e você me deu de beber. Dá a quem te pede e não te desvies daquele que te pedir emprestado, diz o Senhor Jesus no Evangelho. Filhos, o Evangelho de Deus perdeu seu poder em muitas vidas, porque não vivemos ao pé da letra o que está escrito. A regra de ouro do Evangelho, você se lembra? Fazei aos outros aquilo que você desejaria que fosse feito a ti. E eu apelo, filhos, para a tua experiência pessoal, do frio, da fome, da solidão, da dor. Claro que aqui não vamos resumir somente aquilo que é material, mas a presença do teu coração junto de um pobre, o seu carinho, o seu amor, a sua atenção. E não adianta pensar que as coisas vão melhorar diante de uma sociedade. O Evangelho é a salvação. O Evangelho de Jesus é a salvação. Nós sabemos disso. E é Ele que precisamos viver. Eu quero tomar uma outra passagem da vida de São Francisco. Preferiu não viver apenas para si mesmo, mas para aquele que morreu por todos. Preferiu não viver apenas para si mesmo, mas para aquele que morreu por todos. Viver por Jesus. Viver por Jesus. Reconhecendo que tinha sido mandado para conquistar para Deus as almas que o demônio queria arrebatar. As almas que o demônio queria arrebatar. Ele vai a Rivo Torto, Francisco de Assis. E ali começa, e daí vem o nome da nossa toca de Assis. São Francisco vai a Rivo Torto, e ele vai perto de Assis, uma cidade pertinho de Assis, e ele vai encontrar ali tocas, cabanas, pequenas cabanas, diz aqui ainda na sua vida. Ali havia uma toca abandonada, uma cabana abandonada, onde viveram aqueles homens que não faziam questão de casas grandes e bonitas, e lá se defendiam da chuva, pois, como dizia São Francisco, de uma toca vai-se mais depressa para o céu do que de um palácio.
E ali, para que vocês entendam, nasceu o nosso nome, o nome da nossa fraternidade, Toca. Toca porque, historicamente, Francisco viveu nessa toca, e ali ele dizia: se vai para o céu muito mais uma toca numa cabana do que por um palácio, porque ali se tem a experiência. Os filhos e irmãos permaneceram nesse lugar bastante, sofrendo escassez de tudo, faltava-lhe às vezes até o pão, comiam nabos, mendigados pela planície de Assis. Sua toca, sua cabana era tão apertada que mal podiam sentar-se ou descansar, mas não se ouviam queixas e murmurações. Calmos e alegres conservavam a paciência. Com o tempo, o povo começou a conhecer a fama de Francisco e começaram a rodear as tocas, as cabanas, e até hoje lá em Rio Torto tem as tocas, as pequenas tocas, e sobre elas se construiu uma grande igreja. Mas há umas 4 ou 5 ainda toquinhas que você pode entrar dentro e perceber. E ali, com o tempo, o povo começou a frequentar aqueles lugares, a irem atrás, e Francisco então decidiu fazer daquelas tocas um pequeno leprosário. E ali, naquela toca, naquelas cabanas, ele acolhia os pobres, os mendigos, e cuidava de suas feridas. Naquele pequeno espaço. Então não mais moravam ali os frades, mas ali, aquela toca, aquela cabana se tornou uma toca, posso assim dizer, né? A primeira toca de Assis, a primeira toca onde se acolhiam os pobres, os pequenos, os abandonados. Eis a razão, para quem não sabe a essência do nosso nome, Toca de Assis. É desse momento histórico da vida de São Francisco que nasceu a nossa espiritualidade. Portanto, a toca, onde está a toca, deve estar o pobre. Toca não como lugar, mas toca como coração de quem acolhe primeiramente, de quem ama, de quem tem um olhar sensível para o abandonado, principalmente pelo irmão de rua, que sofre, que precisa de uma toca, precisa encontrar o amor de Deus, e ali ele é cuidado, é amado, as suas feridas são curadas, o amor de Deus é colocado em seu coração, e eles começam a ter alegria de viver, voltar a ter a alegria de viver. Nesse mesmo momento, São Francisco, ao sair da toca, ao sair da sua cabana, ele percorria todas as igrejas da região, mendigando óleo para o Santíssimo Sacramento. Diz mesmo aqui: em qualquer lugar onde houvesse uma igreja, mesmo que não estivessem presentes, contanto que a pudessem ver de longe, se prostravam por terra e, inclinados de corpo e alma, adoravam ao Santíssimo Sacramento, dizendo: nós os adoramos, ó Cristo, em todas as vossas igrejas. E mais: onde vissem uma cruz ou um sinal no chão, numa parede, nas árvores ou nas cercas do caminho, eles faziam a peregrinação com o sinal da cruz. Foi profundamente dessa passagem da vida de Francisco que nasceu a Toca de Assis. A adoração a Jesus sacramentado e a toca, o amor aos pobres e aos abandonados. Nesse testemunho fiel, que pela graça de Deus nós queremos continuar dando, de amor aos pequeninos, Deus vai tocando pelo seu Espírito na vida e no coração de tantos jovens, como fez na vida de Santa Clara, e fazendo um auê, uma bagunça tremenda no coração de tantas famílias. Quando fez assim Santa Clara, quando naquele bendito domingo de Ramos, ela abandona seu pai e sua mãe, pula a janela e vai correndo seguir São Francisco, e vive aquela experiência muito especial. E nas casas de Assis há uma janela, até hoje é assim na casa, há janelas aonde passavam os mortos por aquelas janelas. E Santa Clara foi exatamente por essa janela que ela pulou, dizendo: estou morrendo para essa vida, eu estou buscando. Ela pulou a janela, ela fugiu, claramente ela fugiu da sua casa,
para viver o chamado que Deus havia colocado no seu coração, para seguir São Francisco, e foi com ele cuidar dos leprosos, dar a vida pelos pobres, e Deus colocou no seu coração a vida de adoração, e Francisco foi orientando, foi cuidando da sua planta, e o mesmo acontece hoje, com jovens, com meninos, com meninas, que escutando, que vendo o grande clamor do Evangelho, que vendo que a igreja precisa de testemunhos de jovens fiéis, que se entreguem totalmente à vida radical do Evangelho, que não há e não podem trazer no seu coração o respeito humano, com todo o respeito a pai e a mãe, mas a vocação tem que estar acima do amor ao pai, do amor à mãe, a vocação é o chamado divino, e dizendo claramente, nenhum pai, nenhuma mãe tem o direito sobre a vida dos seus filhos. Então a vocação, quando Deus chama, quando Deus coloca o grande mistério da vocação no coração da juventude, e é claro que até me estranha isso, dizendo hoje claramente a jovens da Toca de Assis, a meninos e a meninas que estão enfrentando dificuldade com a família, primeiro, e são até católicos, e até creem no Senhor Jesus Cristo, é claro, mas quando se fala em dar a vida pelo pobre, quando se fala em cuidar do pobre, as coisas parecem apertar de uma forma contrária. Meu filho e minha filha, eu não te criei para você estar com o pobre, afinal de contas eu tinha sonhos profundos para a tua vida, eu tinha uma faculdade prontinha para você fazer, o meu sonho era você ser uma grande médica, ou uma grande veterinária, ou uma grande advogada, ou tantas e tantos sonhos que eu tinha para você. A mesma coisa você, meu filho, e agora você vem com essa história, com essa vocação, essa história real no teu coração, porque é real, não é mentira não, porque nenhum jovem é capaz de abandonar sua família e dar a vida aos pobres, se não for um chamado vivo de Jesus, é impossível isso. Então claro que há momentos muito claros, que a família é contra a vocação do filho, a vocação da filha, quando a menina quer seguir a vida de Clara, o menino a vida de Francisco, claro que numa entrega total, claro que Francisco foi Francisco, mas nós queremos viver profundamente o seu carisma, com nossa limitação, com nossas fraquezas, nós queremos dar à igreja esse grande presente, reavivar o dom, o carisma franciscano, alertar a igreja que o seu tesouro é os pobres, que a sua alegria é os pobres, que a igreja só será vestida de linho, quando ela estiver suja, no bom sentido da palavra, quando ela estiver mergulhada, colocando a mão na ferida do pobre, colocando a mão no pulso dos pobres, na pequenez, na limitação dos pobres, e é o chamado de todos nós. Eu digo especialmente a Toca de Assis, porque é carisma próprio, porque é dom próprio, mas todos nós cristãos, todos nós, de qualquer carisma, de qualquer vida comunitária, nós precisamos abrir o coração, especialmente, claro, para os pobres que Deus manda ao nosso coração, para os pobres que Deus manda na tua casa. E se você jovem, bem claro, sem poetismo nenhum, mas na realidade do teu coração, no discernimento do teu coração, sente a vocação à vida consagrada, a dar a vida pelos pobres, seja na Toca de Assis, seja em qualquer outra instituição, obedeça a Deus, coloque o teu coração a serviço. Isso vai te causar perseguição? Claro que vai. Eu já disse, o seu pai, a sua mãe, sua família não está preparado para isso. E Santa Clara para vocês meninas, Francisco para nós meninos, é o grande exemplo. O pai de Francisco, tanto sofreu ele por causa do seu pai, foi até espancado, porque o seu pai tinha um projeto para a sua vida. Você vai ser o meu herdeiro, afinal de contas eu tenho aqui grandes tecelagens, você vai ser um grande guerreiro das cruzadas, você vai receber toda a honra, toda a glória que eu quero dar a você, meu filho. E de repente ele encontra com Jesus, esse encontro com Jesus, que não é fantasia, que não é ilusão, que não é historinha, esse encontro pessoal com Jesus, que é capaz de mudar a vida de um jovem, a estrutura do corpo, da alma,
da vida interna e externa de um jovem, ele é realidade. O mundo precisa conhecer isso, que o chamado de Jesus é o mesmo, tem a mesma potência, tem a mesma efusão. Jesus continua entrando nas famílias, entrando nas casas, virando tudo do avesso, para trazer jovens ao seu coração, para viverem somente para Ele, de corpo, sangue e alma, de toda a vida. Deus continua fazendo isso. E não adianta querer abafar a vocação, porque quando é uma ilusão, quando é um sentimentalismo, não é necessário lutar contra, porque vai passar. Agora, quando é vocação, quando é experiência pessoal com Jesus, quando Deus pega o teu coração e diz: eu quero você, eu estou escolhendo você. E eu quero tirar uma dúvida do coração de vocês, muito especial. O mandamento honrar pai e mãe deve ser vivido com toda certeza. Mas quando seu pai e sua mãe é uma pedra de tropeço para a tua santidade, obedecer a Deus não é desonrar pai e mãe. Não é. Não é desonrar pai e mãe, porque o seu pai e sua mãe, primeiro, principalmente para pai e mãe que frequentam a igreja católica, que faz encontro de casais e que desejam a vocação para terceiros e não para os seus filhos. Meu filho, que eu cuidei com talco, com pompom, com Johnson, agora meu filhinho vai ficar aí na rua com pobre, com mendigo, vai ficar cuidando da ferida de mendigo. Meu filho não nasceu para isso. Afinal de contas, o meu filho foi criado, muito bem criado, não para essas coisas não. Eu aceito até a vocação, mas para os outros, meu filho não, para minha filha não. E você se esquece que a voz do Senhor Jesus Cristo não tem comparação com a tua voz, pai e mãe. Com todo respeito a você, pai e mãe, a voz do Senhor Jesus Cristo, o chamado de Jesus, não tem comparação com a tua voz, com o teu grito, com a tua cara emburrada, com as tuas atitudes até psicológicas, né? Porque hoje tem muito pai e mãe que fica com atitude psicológica diante do filho. Ai, que vai me dar um infarte. Ai, que vai me dar um derrame. Ai, que se você for embora de casa, eu não sei o que. É atitude mentirosa e até psicológica para até prender você. É verdade, eu sou testemunha disso. Pai e mãe, não faça isso com teu filho, que é um pecado muito grave. Ah, se você for embora, eu não sei o que será da minha vida, eu não sei o que será, porque eu vou ter que tomar calmante, porque teu pai vai me abandonar, porque tua mãe não sei o que. Isso tudo é história para prender você de uma maneira não certa. Pai e mãe, seja sincero com teu filho, com a tua filha. Não pense que vocação é brincadeira, não pense que vocação é ilusão, ou é ideia. Quantas pessoas pensam, mas quando que você teve essa ideia? Vocação não é ideia. Vocação não é ideia, vocação é experiência com Jesus, é o seu chamado, é a sua voz, é o seu coração. E Ele continua, Jesus, Ele é maravilhoso, Ele continua chamando, Ele continua convocando. O que falta a nós ainda é uma entrega mais radical, mais total. É o nosso respeito humano, que ainda nos prende para viver a loucura do Evangelho. O mundo tem saudades de Francisco, diz o Papa. E a juventude, ela é uma bomba, bom sentido da palavra, é uma bomba atômica. Quando vive o Evangelho, quando coloca a sua vida à disposição do Evangelho, é a alegria de Deus, a alegria do Espírito Santo. Jovens que peguem o que eu estou dizendo, jovens que tiveram a coragem de pegar os seus planos, amassar, não que eram planos maus, claro que não, mas planos humanos, diante do chamado, amassar os seus planos e jogar fora, e tiveram a coragem de dizer: Senhor, eu vou em teu auxílio, eu vou decididamente, porque pela tua vocação, Deus vai chamando os pobres, Deus vai convocando os pobres a estar na tua presença. Eu digo isso a seminários,
Hoje espanta, não espanta? Seminários antigos e congregações antigas até se espantam com as novas instituições que florescem vocação, mais vocação, mais vocação. E a raiz não é nada mais, nada menos do que o jovem ama viver a radicalidade do Evangelho. Porque se eu vou para o seminário para aprender a beber, para aprender a fumar, para ficar vendo novela, ué, que formação é essa? Se eu vou para o seminário para viver tudo aquilo que o mundo me oferece, muito mais, eu pergunto, que alegria eu vou ter? Eu vou ser um jovem frustrado. Eu vou seguir Jesus, eu preciso seguir Jesus. E diz o Papa, que a alegria do jovem, o maior modo de seguir Jesus sobre a face da terra, é o segmento da vida evangélica, é o segmento radical por Jesus, essa paixão por Jesus, é esse entregar-se totalmente a Jesus. E hoje, celebrando o nosso 5º tocão, eu não poderia deixar de fazer esse apelo verdadeiro, fiel a todos os jovens, a todos aqueles que querem a vida consagrada, a todos aqueles que querem viver a santidade matrimonial, voltada também para os pobres, e lutar com coragem a toda essa onda de idealismo, de materialismo, de egoísmo, que acaba assolando o nosso coração, que acaba assolando a nossa vida, e nos dando angústia, tristeza, depressão, porque não é os bens terrenos. Jesus diz, a felicidade não depende dos bens desse mundo, não depende, claro que não depende. Como é bom, e diz a única passagem bíblica da boca de Jesus, no Ato dos Apóstolos, há mais alegria em dar do que em receber, e é verdade. Quanta alegria, eu já tive experiência, quantas experiências eu tive durante a minha vida, de pegar o meu prato de comida e dar ao pobre, e não senti mais fome nenhuma, e me senti profundamente saciado, e me alegrar por causa disso, e sair cantando pelas ruas, pulando, dançando. Mas um ato tão simples é pegar o teu marmitex, não comer, e falar, come a minha comida, toma o meu alimento para você. Parece algo tão simples para o mundo, tão sem sentido. Mas é a grande alegria das pequenas coisas, do coração sincero e humilde, como hoje nos ensina São Francisco de Assis. Santa Clara, abandonando a sua família, foi no seguimento de Jesus. Assim foi Bernardo, o primeiro seguidor. Assim foi Junípero e todos aqueles que entenderam e foram seguir Francisco para reconstruir a igreja. O grito é de ontem, o grito é de hoje para todos nós, para o nosso coração. Aí estão os pobres na nossa frente, numa América Latina sofrida, em um Brasil cada vez mais dominado pelos poderosos que querem dinheiro, poder, prazer e poder, nada mais do que isso, onde os pobres são usados, são maquinados, são mortos. A igreja se levanta como sinal profético, a igreja se levanta como a presença real de Jesus, dizendo não, nós sabemos quem é o pobre, nós sabemos a nossa necessidade profunda de que a igreja, a esposa do Cordeiro, vá se vestindo com linho branco, trocando a sua roupa suja pelo pobre, mastigada pelo pobre, consumida pelo pobre, e Deus vai colocando linho, e Deus vai preparando a sua esposa, mas eu digo, essa preparação da esposa, ela passa pela cruz, ela passa pelos pobres, ela passa pelo altar, ela passa pelo mistério profundo da cruz, de uma entrega essencialmente verdadeira pelos pobres, pelos pequenos, pelos abandonados. E hoje, eu quero apresentar a vocês um pouco do muito daquilo que Deus nos permite fazer. E eu digo que esses irmãos que agora vão subindo aqui
São moradores de algumas casas da Toca de Assis, Potim, Montes Claros, Campinas. Vem cá, filhinho, partindo o padre aqui. Eram irmãos abandonados nas ruas, e que Deus nos enviou a eles. Eu quero dizer a vocês que o mundo não quer nem saber deles. Quando morre um irmão desses, sabe o que eles fazem? Bota na geladeira lá, 5, 6 dias, depois enterra como bicho, joga lá na terra. Mas o Evangelho de Jesus, nós sabemos que não é assim. Então eu vou aqui colocar alguns irmãozinhos. Tá em si bonitinho aqui. Isso. Vem aqui mais pertinho no padre, vem mais para cá. Vem cá, Jesus, aqui. Vem mais para frente um pouquinho com o padre aqui. Isso. Vem cá, pequenininho. Devagarinho. Eu quero pedir a palavra ao seu Clementino. Seu Clementino é um dos irmãos que mora na Chácara São Francisco, em Campinas. Então eu quero pedir que em poucas palavras ele faça o seu testemunho, como que ele chegou, quem ele era, quem ele é, como que ele está se sentindo hoje, no coração da igreja, pela Toca de Assis. Bom dia para todos, e que o Espírito de Deus esteja em cada coração. Irmãos, como o Padre Roberto disse, em poucas palavras, mas se torna bastante. Eu, na verdade, sou um irmãozinho de rua, recuperado, né? Através de Deus e o Padre Roberto, e os irmãos que me receberam na Toca de Assis, que é a Chácara São Francisco. E graças a Deus, estou muito feliz, muito contente, que hoje eu conheci a realidade cristã. E quando eu cheguei nessa chácara, eu estava completamente desnutrido, né, embriagado, sujo, fedendo, não tenho vergonha de falar que essa é a realidade, né? Bem dizer, quase morto. Eu ia indo de a pé para Jaguariúna, eu mais um companheiro. E eu via que eu não ia aguentar chegar em Jaguariúna. Eu falei para ele, eu não aguento ir para Jaguariúna, que eu vou acabar morrendo no meio do caminho. Ele me diz, vamos num bairro que tem um lugar que eu conheço, que tem um bar, nós compramos mais algumas pingas e nós dormimos num lugar qualquer lá. Amanhã eu faço uma sopa de macarrão, quando nós pedimos uma comida crua na casa e faz qualquer coisa para você comer, você reforça e nós continua a viagem. Muito bem. Aí descemos nesse bairro, que é onde fica a Chácara São Francisco. Chegamos num bar que fica no mesmo sentido que desce para a Toca, só que eu não conhecia a Toca, nunca tinha visto falar lá em minha vida. Aí perguntamos, escuta, esse bar não está aberto? Não, está fechado porque é domingo, mas lá na frente tem outro barzinho. Fomos no outro bar, não vendia garrafa de pinga, mas vendia em dose. Tomamos mais umas 5 doses ou 6 doses. Nessas alturas eu estava vendo que eu estava ficando bem ruim. Aí nós viemos voltando, falou, vamos procurar um lugar para dormir. Ele encostou numa parede de uma firma e falou, eu vou deitar aqui mesmo, vamos deitar aqui mesmo e amanhã nós continua. E eu olhei bem assim pro ar, eu pensei, alguma coisa está me cheirando mal aqui. Eu não vou dormir aqui porque aqui parece que é perigoso. Você quer dormir e você dorme. E eu vou sair, vou procurar outro lugar para me dormir. De volta na mesma venda que faz esquina, que dá para a Toca de Assis, tinha um senhor de pé. Não vi até hoje esse senhor mais. Cheguei nele e perguntei, onde que tem uma construção aí para mim dormir, que eu estou muito cansado, estou doente, estou com fome, apenas quero descansar para outro dia e eu continuar minha caminhada. Ele falou, por que você vai procurar construção? Por que você não vai na Toca de Assis? Eu virei para ele e disse, mas o que é isso, Toca de Assis? Ele falou, é um lugar onde tem um padre, tem uns rapazes que estão se formando, né, para padre também, e eles acolhem as pessoas de rua, né, os pobres, dão alimento e tal. Vai lá que você vai ser bem servido. E eu disse, ele falou, quando você encontrar um portão de madeira, é ali.
Cheguei naquele portão de madeira, embriagado, me lembro mais ou menos assim. Olhei lá dentro, vi aquelas pessoas, tudo de marrom, umas coisas esquisitas, aquelas roupas, né? Eu falei, mas que negócio é esse? Aí entrei lá. Inclusive, quem me atendeu primeiro foi o irmão Elcio, inclusive ele está aí, né? Ele me atendeu, eu falei o que eu queria falar, com o dono da casa, sei lá, né? E tá todo mundo, aquele pessoal lá, sentado. Aí eu falei, ó, tô com fome, tô numa situação que vocês estão vendo aí, não tem lugar para dormir, e me informaram que era para mim vir aqui. E aqui eu estou. Me abraçaram, falaram, não, filho, você vai ser alimentado, vai tomar um banho, né? Nós vamos dar uma roupa para você, você vai descansar, tal, e amanhã nós conversamos. Tudo bem. Me puseram num lugar que tinha bastante cama branca, assim, umas pessoas deitadas, uns com a perna engessada. Eu falei, mas escuta, eu não estou entendendo mais nada. Porque parece que é pá, doutora, parece que é hospital. Eu não estou entendendo. Mas mesmo assim, eu fiquei contente, porque pelo carinho que me receberam, eu falei, estou sendo bem recebido. Passou aquela noite, eu alimentei um pouquinho coisa, uma marmitex com frango, uma comida até boa, né? Mas um pouquinho só, porque estava intoxicado de bebida, desnutrido. Não tinha nem como. No outro dia, mas um pouquinho mais melhor, e fiquei olhando. A hora que eu bati o olho, assim, ao redor da chácara, parece que é uma coisa que me tocou no meu coração. Gostei desse lugar. Mas já fiquei com medo, já comecei a pensar, mas daqui a pouco eles vão me mandar eu embora. Porque só veio para me dar comida e me dar roupa. Bom, enfim, com o passar de uns dias me avisaram, você não vai mais embora. Nós não vamos mandar você para a Aliança, onde falou que lembrar. Você vai ficar aqui com nós. Eu, naquela hora, parece que brilhou uma coisa dentro de mim, não sei. E hoje estou lá, como vocês veem, graças a Deus, recuperado, né? E não tenho nem palavras, na verdade, para agradecer a Deus, né? E como o padre acabou de dizer aí, eu fui espancado na rua também, por guardas municipais, né? Eu tinha vez que eu estava dormindo e quando de repente encontrava, me acordava levando cacetada à torta direita, coturnada, né? E aquele revólver de lado, né? O caceté do outro. Bom, para terminando, porque tem muitos irmãozinhos querendo dar seu testemunho, né? Que tem muita coisa, mas outra oportunidade. Terminando, eu acho que esses guardas, sabe o que devia fazer? Eles deviam fazer como os irmãos toqueiros fazem. Porque esses irmãos toqueiros, eles são soldados, mas soldados de Cristo. Obrigado. E por finalizar, né? Ao invés de eles chegar no irmãozinho de rua e dar coturnada, cacetada, certo? Mostrando aquele revólver, que deixa aquele revólver, aqueles cacetetes em casa e venha dos dois lados com a bolsa cheia de marmitex para servir a eles e cobertor. Aí sim são soldados de Cristo. Só mais um pouquinho mais. Olha, como eu disse, eu não tenho palavras, né, para agradecer o que Deus fez por mim, por intermédio, né? O Padre Roberto, por intermédio de Deus, fez tudo isso aí por mim. Mas acontece que o inimigo é fora de série mesmo. Na véspera de eu vir para cá, que o padre me convidou para dar meu testemunho, o inimigo fez com que um espírito de enfermidade me atacasse eu na véspera. Estava tudo bem, eu estava fazendo uns negócios na cozinha lá, quando de repente senti uma dor de cabeça e uma tontura. Falei para o irmão Rogério, que hoje é consagrado irmão Rafael. Falei, não estou passando bem, eu acho que eu vou deitar um pouco. Mas o que está acontecendo? Eu falei, olha, estou com dor de cabeça e tontura. Fui deitar. Naquela noite passei gemendo, certo? Dando um sonho esquisito, umas coiseiras esquisitas. No outro dia não consegui levantar a cabeça da cama. Aí resolveram fazer uma oração para mim. O irmão Rafael, mas o Júnior estava também, o Cleito, né? Aí fizeram uma oração e eu com os olhos fechados, deitado no leito. Olha, irmãos, só Deus está vendo o que eu estou falando, a pura verdade. 2 minutos depois que eles fizeram essa oração, eu levantei da cama e falei, vou tomar um banho que eu estou sentindo já melhor. Fui para o banheiro, tomei um banho, passei o resto do dia bem, de noite viemos viajar. É motivo de muita alegria, graças a Deus. Quero que Deus abençoe a todos vocês, o Padre Roberto, a equipe, né, de televisão da Canção Nova, né? E também eu aproveito a dizer que é a Canção Nova e eu também estou em nova vida, graças a Deus.
De que toca o senhor é? Fala pra nós aí. Né? Qual a casa que o senhor está hospedado? No abrigo. Foi a casa, irmão. Poço de Caldas. Poços de Caldas, tá bom. Tá feliz lá? Tô, graças a Deus. Tô feliz. Graças a Deus, tô muito feliz. Eu trabalho na horta lá. Tem um hortinho de alface. Lá em Nossanda. Você já esteve lá, né? Já. Eu fui daquela horta lá. E quando eu estava lá no abrigo São Francisco, eu estava dormindo na rua. E estava dentro da caçamba. Um irmão lá que achou eu, pegou em outra casa, levou eu, pegou eu, estava tão bêbado, não estava nem aguentando levantar, dentro da caçamba. Depois eu dormi, pegou umas folhas, um lixo, por cima de mim, e atrapalhou. Aí levaram lá do abrigo para dentro, me deram um banho, troquei de roupa, aí depois no outro dia, me deram um café margoso, para me orar, aí não aguentei, o negócio saiu tudo para fora. Aí me olhei bem, falei, agora vou trabalhar. Aí me olhei, eu fui ajudar na cozinha, varrer o quintal, ajudar a lavar o banheiro, tudo, né? E graças a Deus estava firme. Estou firme na toca. Seu nome, como é que você foi? Partilha nós um pouquinho do seu testemunho aí, Jesus. Eu chamo Jesus Mota. Jesus Mota. Eu conheci a Toca de Assis através de uns amigos que falou para mim e fosse procurar a Toca de Assis, está recolhendo esse pessoal. Eu fui lá, graças a Deus me dei bem, fiquei uns tempos lá, depois saí, fui para a rua de novo. Aí voltei de novo, agora está com um mês lá. Mas tudo bem. Tá feliz, tá melhor, não é? Graças a Deus. Vamos ver mais povo aqui. E que toca você, filho? Fala pra nós aí. Crucilândia. Sítio de Crucilândia. Crucilândia é pertinho de Belo Horizonte. É da Toca de Belo Horizonte, nosso sítio Crucilândia. Como é que tá a experiência lá? Tá bem? Ah, graças a Deus, muito bem. Tá trabalhando lá? Trabalhando, mexendo na horta, mexendo em tudo no sítio lá. Você foi encontrado aonde pela Toca? Inclusive foi um colega meu que conheceu eles, né? Aí pegou e me chamou. Aí nós nos encontramos lá na Praça Raul Soares, no sábado. E no domingo nós fomos para lá. Seu nome é bonito, e como é que você chama? Roberto. E o senhor, meu querido, de que toca, não quer falar? Que toca você mora só? Campinas? Não quer falar. Vamos lá, ótimo. E o senhor aqui, meu querido? Luiz Moraes, boa tarde primeiro. Boa tarde. Luiz Moraes, eu estou, graças a Deus, bem alegre por estar no meio desse povo, tudo da Toca e de todas as pessoas que estão aqui. Eu cheguei na Toca, eu não podia nem parar em pé, de doente. E eu cheguei, me levar para o hospital, quase morto. Eu cheguei no hospital, eu machuquei dentro do hospital. Caí, levei 7 pontos na cabeça aqui, mas graças a Deus, Deus me ajudou, que agora estou bom, trabalho e gosto de todo mundo, graças a Deus, e gosto do Pai. Boa tarde, meu nome é Carlos Alberto Santana. Eu também fui acolhido pela Toca. Eu era drogado, estava em Santos. Quem me acolheu até Luiz Fernando, a tia Terezinha, da qual eu não tenho palavra para agradecer eles, agradecer o Padre Roberto e aos irmãos da Toca da Chácara, que foram os primeiros que me acolheram, né? Só Deus mesmo para poder chegar e mexer assim com a vida da gente, né? E através do Padre Roberto com a Toca de Assis, hoje eu me sinto assim recuperado do álcool,
da droga. Estou já pertencendo, assim, trabalhando já para a Toca de Assis, para Jesus, né, para Deus, junto com o Padre, junto com todos os irmãos. Eu só tenho uma coisa para dizer, que quem ainda não ajudou a Toca, que ajude, que vai se sentir mais melhor ainda do que desse dia que sair daqui. Sua vez. Eu sou de Feira de Santana, Bahia. Como é que você foi encontrado pela Toca? Onde é que você está morando hoje? Como é que você está se sentindo, mano? Eu vim da Bahia para trabalhar em uma firma, no Mato Grosso. E quando eu cheguei, só trabalhei um mês, a obra foi concluída, eu fui dispensado. E aí comecei a andar a fim de outro emprego, não consegui. E aí fiquei pegando o transporte daqui e ali, e o dinheiro foi acabando. O dinheiro foi acabando e eu fiquei na mal. Eu aí olhava para um lado, olhava para o outro, não tinha com quem me socorrer. Aí eu vim para Campinas. Cheguei em Campinas, comecei a sofrer. Sem conhecimento, grau de estudo principalmente muito pouco. Aí o sofrimento vem vindo, me magoando. Dormindo nas calçadas, os guardas municipais me chutando, como de conta que eu fosse um volume sem guia. Documento para eles não tem importância hoje em dia, que ele acha que todo mundo são iguais. Eu quero usar a palavra dos irmãos como uma denúncia clara a toda a Polícia Municipal, principalmente da cidade de Campinas. Então, quem está nos vendo aí, eu, Padre Roberto, Toca de Assis, faço uma denúncia clara à violência da Guarda Municipal, aos irmãos de rua de Campinas e também de outras cidades do Brasil. Então, é um apelo aqui que eu faço. E vai se